Boa noite, Giovanni. Tudo bem? Estou aqui já também. Vamos aguardar um pouquinho enquanto chega o restante do pessoal, tá bem? Mas também, caso você tenha alguma dúvida, você pode ir aproveitando já para ir perguntando. Qualquer coisa a gente já pode começar resolvendo aí.
Olá, Jordan. Boa noite. Por enquanto só tem você e o Giovanni aqui. A gente vai esperar mais 2 minutos. Se não chegar mais alguém, a gente começa só a gente mesmo, tá? Afinal de contas vai ficar gravado, né? Tá sendo gravado, né? Everton, boa noite. Então, deixa eu ver aqui como é que a gente está. Bem, já passaram aí 10 minutos de tolerância, então acho que já a gente já pode iniciar. Depois, conforme o pessoal for chegando, vão acompanhando e depois eu vou postar a gravação lá. Bem, então estava sendo projetado aquele aviso, né? Toda vez a gente tem que colocar. Agora eu acho que eu já vou tirar. Tá? Tira aqui. Bem, então o intuito, né, da nossa aula, então vocês já devem estar acostumados, tá? A gente vai, primeiro, eu abro o momento para vocês tirarem dúvidas, de modo geral, sobre os conteúdos, as aulas, né, que ficaram lá todas gravadas. No caso, são, acho que 3 aulas, se não me engano. Então, abro para vocês exporem as dúvidas de vocês, certo? E aí, em seguida, a gente passa para a lista, tá? Então, a gente tem aqui a lista. Eu coloquei semana passada, né? Essa lista lá, já para vocês irem dando uma olhada. Então, aqui são o quê? Tem 12 questões. Deixa eu devagar. Então, são 12 questões, certo? Sendo que algumas têm vários itens, tá? Então, deixei a lista bem grande, então tem questões mais acessíveis, tem questões mais difíceis, de forma que vocês pudessem trabalhar vários tipos de questões e aí vocês iriam treinar todo o conteúdo, certo? Então, eu acho que com vocês, eu acho que teve uma aula, né? Essa lista, toda vez que eu coloco a lista, eu estou deixando uma carga horária de 2 horas, né? Então, é como se vocês tivessem 2 horas de aula, né? Para poderem tentar fazer a lista e pensarem mais um pouco, certo? Bem, vocês não vão fazer a lista só por isso, né? Porque faz parte do processo de aprendizagem. Mas bem, deixa eu ver quem é que está aqui.
Então, só tá os 3 mesmo, né? Giovanni, o Jordan. Ah, a Maria do Socorro chegou também. O Everton. Boa noite, Socorro. Então, bem, então, de início, né? Essa lista que não vou projetar agora, mas vou projetar outra tela, mas vocês, né, até aconselho que vocês abram aí em outras janelas, se tiver no computador ou no celular, se possível, para ficar acompanhando. Eu acho que é mais produtivo. Bem. Então, pronto. Está sendo projetada aí aquela outra tela para vocês, tá? Aquele quadrozinho onde ele só confirmar com vocês. Certo, obrigado. Obrigado. Ok. Bem, então, acho que o primeiro momento é isso. Eu queria que vocês comentassem aí o que, é que vocês têm de dúvida para a gente poder começar por isso. Foram 3 aulas. A primeira aula eu fiz meio que uma revisão sobre RN, né? Infelizmente, vocês não pagam álgebra, geometria analítica, né? Que dá mais essa noção vetorial, né? Mais essa noção geométrica de vetor, né? Mas aí, se um ou outro devem ter visto um pouquinho de vetor estudando física lá no ensino médio, né? Então, é mais ou menos aquela ideia. A flechazinha e tal. Então, a gente viu aquilo ali no R2, no R3. Então, a gente meio que recapitulou ali como que a gente vai somar, como que a gente vai multiplicar por um número, né? Eu acho que você já vem trabalhando com isso há algum tempo, mas aí eu resolvi falar para deixar tudo consolidado. E aí a gente viu R2, R3, e aí a gente viu que dava para generalizar e pegar Rn, no caso, n coordenadas, né? Então é só aumentar o número de coordenadas que você tem lá no seu vetor. Então, a gente viu a ideia geométrica e aí a gente algebrizou isso daí, né? A gente viu como que a gente poderia operacionalizar algebricamente aquilo que a gente viu com as flechas. Basicamente isso daí que a gente estava vendo na primeira aula. Na segunda aula, né, a gente viu, então, para muitos, tá? Para muitos, a partir ali daquela segunda aula, que eu digo agora depois da prova, né? Depois da avaliação. A gente viu espaços vetoriais. Para muitos, o curso de álgebra linear começaria a partir dali, tá? Muitas pessoas poderiam considerar desse modo. Então, bem, ali que a gente começou a ver a definição de espaço vetorial, tá? Então, é o seguinte, o RN, né, o R2, o R3, o RN, eram espaços muito bons para se trabalhar, então se conhecia uma álgebra muito boa lá dentro, sabia como somar, sabia várias propriedades, tá? Então, na tentativa de você buscar generalizar esses espaços, aí é que surge a ideia de espaço vetorial. Então, espaço vetorial, a grosso modo, são espaços que eles vão ter as boas propriedades que o R2, o R3 e o RN tem, tá? Então, busca-se espaços bons, com propriedades boas. E aí, a partir disso, espaço vetorial vai ser todos os espaços que satisfazem 8 axiomas, tá? Então, é um espaço, está definido uma soma lá dentro, está definido um produto por um número, por um escalar, como eles chamam, e aí, esse conjunto com essas operações tem que satisfazer 8 propriedades, tá? Então, digamos que pode ser trabalhoso ali, quando você... Só um instante. Pode ser trabalhoso ali quando você tenta verificar, porque são 8 propriedades que você tem que fazer. E aí, também, depois a gente viu, né, os principais conjuntos, que são espaços vetoriais, as matrizes, os polinômios, né? Os próprios RNs, tá? Tudo com operações usuais, como a gente está acostumado. Conjunto de funções.
Tem vários outros. Bem, e aí, depois a gente viu subespaços, né? Eu acho que já na terceira aula, que seriam, a gente está interessado em quando uma parte do meu conjunto ainda funciona como um espaço vetorial. Então, a gente viu, basicamente, como que a gente verifica, né? Que um subconjunto, na verdade, é um subespaço vetorial. E aí a gente não precisa verificar mais 8 propriedades. A gente tem praticamente é uma definição nova, bem mais simples, né? Só verificar que as operações estão bem definidas. Depois disso, a gente viu combinação linear, a gente viu soma direta. Eu acho que a gente viu soma direta? Viu. Soma direta, combinação linear, né? E aí são as definições que a gente tem lá. Então, foi isso que a gente viu nessas aulas, isso que foi que eu deixei lá para vocês, né, nas aulas. E aí, essa primeira parte da aula, eu gostaria que vocês falassem, né, se tem algum ponto que vocês querem que seja reforçado, sim ou não. Caso vocês não tiverem nenhum ponto, aí então a gente passa direto para a lista e vocês apresentem as dificuldades que vocês tiveram na lista, tá bem? Então, abro agora espaço para vocês. Falando nisso, né, hoje à tarde eu enviei o feedback lá das atividades que vocês enviaram, tá? Então, não sei se deu tempo vocês olharem, tá? Mas eu enviei hoje à tarde. Então, só aproveitando, né, lá no item A, muitas pessoas responderam de modo parcial, né? Na segunda, e no item B, a maioria respondeu de forma correta. Mas só tinha que se atentar um pouco lá. Então, eu coloquei, deu feedback de cada um e coloquei a minha resolução lá também, tá? Então, depois dê uma olhada. 3 pessoas assistiram, tá? 3 pessoas já viram uma resolução. Também. E aí, pessoal? Algo a comentar? Janiel, boa noite. Não tinha visto você ainda. Então, já temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Qual questão? Vocês falam da lista, Giovanni? Você chegou a ver a resolução que eu gravei? Certo. Então, basicamente, eu não vou fazer a mesma, mas eu vou fazer outra. Aí você tem um exemplo lá e por aqui você tem outro, tá? Mas basicamente foi o seguinte: a situação semelhante à que a gente tinha lá era essa. Confirma só se vocês estão vendo aí o meu rabisco. Certo. Ok. Obrigado, Socorro. Então, bem, seguinte. Ó, você tem o seguinte. Lá, você tinha o vetor, tá? Você tinha o vetor 0, 0. Ok? E aí, lá pedia para você escrever como combinação linear de outros vetores, certo? Então, vou pegar aqui, por exemplo,
tá? Os vetores 6 e 1, tá? Vou botar V, vou pegar um número menor. Pegar aqui U igual a 1 e menos 2, e V igual a menos 2 e 4, certo? Bem, aí quando você tenta escrever, tá? Então, o item A lá era semelhante a isso, certo? Então, o que é escrever o 00 como combinação linear? Então, o vetor nulo, ser combinação linear, é escrever dessa forma aqui, né? A mais B, V. Onde A e B são números, certo? Algum número, tá? Então, o seu trabalho aqui é descobrir, conseguir encontrar A e B que, por acaso, isso daqui seja verdade, tá? Então, nas aulas, a gente viu o seguinte, que poderia ter situações onde não é possível, certo? Simplesmente não é possível. Existem outras situações onde você consegue e só existe um A e um B que isso iria funcionar, tá? E existem situações onde poderão existir infinitas possibilidades para A e para B, tá bom? Então, bem, e aí foi justamente isso que aconteceu, tá? Então, ó, você tem o quê? A, 00, A é um número aqui, quem é o U? B, quem é o V? Tá? Bem, quando eu multiplico isso daqui, vai ficar A menos 2A. Aqui vai ficar menos 2B, 4B. Quando eu somo, né? Então vai ficar 0 igual. Quando eu somar ali, então vai ficar A menos 2B, menos 2A, mais 4B. Quando eu comparo, né? Quando eu comparo aqui primeira coordenada com primeira coordenada, segunda com segunda, certo? Então, da primeira eu tenho A menos 2B igual a 0. E da segunda eu tenho menos 2A mais 4B igual a 0. Tá? Só que, aí você vai tentar resolver o seu sistema, certo? Você vai resolver o seu sistema. Pode ser escalonamento, pode ser, tá? Tentar substituição, alguma coisa do tipo. Mas, bem, aqui, o que é que você observa? Você observa que se eu divido isso daqui, né? Se por acaso eu dividir essa daqui por menos 2, né? Eu obtenho justamente a equação de cima. Então, se eu dividir a de baixo por menos 2, eu obtenho a de cima. Então, no final das contas, né? Isso daqui, essa informação não me dá nenhuma... essa equação de baixo aqui não me traz nenhuma informação nova. Então, a única informação que eu tenho é somente essa mesmo. Tá? Ou seja, você pode dizer simplesmente que A é igual a 2B. Tá? Então, quando você faz isso, ó, para A, você tem uma restrição, que tem que ser o dobro de B. Mas para B, né, você não tem restrição nenhuma. Então, você pode dizer simplesmente que B é um T, que é um parâmetro livre, tá? É a sua variável livre, como a gente chama, tá bom? Geralmente a gente faz isso. Então, sobre B, eu não tenho nenhuma restrição, posso pegar só como sendo um T, como sendo qualquer número real, tá? E a partir daí, agora o A é 2T. Então, basta eu pegar o A como sendo 2T, né? Botar assim, U, mais o B, no caso é T, V, isso daqui vai dar o vetor nulo, certo? E isso daqui, ó, para todo T real, eu não tenho restrição, é minha variável livre. Então, na verdade, aqui eu tenho infinitas possibilidades de combinação linear. Então, por exemplo, se eu pegasse t igual a 1, né, seria 2u mais v dá 0, certo? Por exemplo, se eu pegasse t igual a menos 2, então seria menos 4u menos 2v
também seria 0, 0, entende? Então, para cada valor de t é uma combinação linear. Então, no caso, são infinitas. Então, algumas pessoas, né, não se atentaram a isso. Então, quando chegaram aqui, não observaram que você poderia pegar uma das variáveis como variável livre, tá bom? Então, mais ou menos que ficaram por aqui na resposta, certo? Então, só prestar atentar a isso. Bem, e aí, Giovanni? Certo, que bom. E aí, o que mais? Mais alguma dúvida? Deu tempo vocês assistirem às aulas já? Vocês já conseguiram acompanhar todas as aulas? Esse período está apertado, não está, pessoal? Então está todo mundo calado. Ainda não, né? Eu acho que, Giovanni, esse assunto de combinação linear é justamente o da última aula, tá? Então, talvez por isso tenha ficado alguma dúvida, viu? Em relação a isso, no seu caso. É justamente a última aula, ok? Então, aí é bom que você tente assistir, porque tem uma avaliação para essa semana, e eu já vou disponibilizar de forma adiantada mais tarde, tá? Depois da aula eu já vou estar disponibilizando para vocês, tá? Aí fica para vocês entregarem, eu acho que até sábado, tá bom? Bem, pessoal, vocês não têm dúvida porque entenderam, ou não têm dúvida porque não entenderam nada, ou não têm dúvida porque não assistiram às aulas? Só para eu saber qual é o ponto que a gente está. Giovanni não deu tempo a assistir todos, né? Caso não tivesse nenhuma possibilidade, tá? Na hora de resolver o sistema, iria dar um problema, certo? Você poderia, por exemplo, tentar escalonar, e aí ia chegar em um absurdo, por exemplo, 0 igual a 1, certo? Um absurdo desse tipo. Aí você você encontraria um absurdo. Não ter combinação linear é você não conseguir resolver o sistema, tá? Porque toda vez que você for tentar ali para a combinação linear, você repara, né? Você vai só multiplica, soma, né? E aí compara a coordenada. Toda vez vai ser esse jogo, né? Isso vai se repetir sempre. E aí, quando você compara as coordenadas, você sempre vai cair no sistema. Então, você encontrar aqueles coeficientes da combinação linear é você resolver o sistema linear com eles, tá? Então, a dificuldade, né, digamos assim, estará em resolver o sistema. Então, por isso daí que foi importante, né, a gente ter visto ali na primeira parte resolução do sistema linear, tá? Então, você vai precisar resolver os sistemas lineares. E isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês, assim, como resolver os sistemas, tá? Porque isso vocês vão fazer repetidamente em várias situações durante o curso. Então, resolver sistema linear tem que ser algo que vocês saibam fazer, tá? Sem grandes dificuldades. Então, treinem bastante isso que vocês vão utilizar bastante. Bem, então, vai ser isso. Então, pode ser que seu sistema tenha o quê? Infinitas soluções. Isso vai lhe dar infinitas combinações lineares. Pode ser que você tenha um sistema que seja determinado, só tem uma solução, tá? Então, é porque só tem uma combinação. E pode ser que você tenha
o sistema seja impossível, né? Não dê para resolver, ou seja, não dá para resolver o sistema porque não dá para encontrar uma combinação linear, certo? No caso, quando você quer como resultado o vetor nulo, né? Sempre é possível. Pelo menos uma solução você tem. Porque basta você pegar todos os valores igual a zero, né? Se eu pegar A igual a zero e B igual a zero, eu já estou zerando tudo. Então, sempre eu vou encontrar pelo menos uma solução quando eu estou procurando uma combinação linear para o vetor nulo. Nesse caso particular, então, pelo menos, sempre vai existir pelo menos uma solução, tá? Então, descarta, por exemplo, a situação se eu quisesse outro vetor, tá? Ficou clara, Socorro? Ficou claro? Deu para compreender? Você quer que a gente faça um exemplo? Ok. Bem, eu acho que vocês estão um pouco tímidos, pelo menos de fazer pergunta de forma mais aberta. Infelizmente, tá? Bem, então vou... Não, tô aqui. Então, vamos tentar direcionar, virar o nosso lane aí para a lista, tá? Ver se esse negócio anda. Vou projetar aqui de novo e passar na lista, tá? Tentar. Bem, então essa daqui foi a lista, tá? Só comentar rapidamente o que fala cada questão, tá? Então, essa primeira questão aqui, ela pede, você tem o quê? Você tem um conjunto, tá? No caso aqui, R2, R2, R3, R3. Você tem o conjunto e foram definidas operações de soma e operações de multiplicação aqui pelo escalar, tá? Cada caso. Aqui, ele já está dizendo que esse conjunto, com as definições que foram dadas aí, eles não são espaços vetoriais, tá? Não são espaços vetoriais, ok? E aí, se ele não é espaço vetorial, tá? Então é porque ele fura um dos axiomas, eu tenho 8. Então, é porque ele fura pelo menos um deles. Então, o que é que ele quer que você faça, né? Que você verifique, que você exiba, né? Pelo menos um axioma no qual ele falha, tá? Que ele não cumpra, tá bom? Bem, aqui na segunda questão já está se trabalhando com subespaço, tá? Com subespaço. E aí a gente vai estar utilizando somente operações usuais, tá? Então, operações usuais é aquelas que vocês já estão acostumados a trabalhar. Também. Então, aqui está pedindo para você fazer o quê? Verificar se esse conjunto S, tá? Se ele é um subespaço, no caso desse conjunto aqui. Então, se esse subconjunto é um subespaço desse outro espaço vetorial aqui, tá? Então, aqui eu tenho S, foi definido como o par xy, onde x mais y é igual a zero. Isso daqui é um subconjunto do R2, tá? Será que ele é um subespaço? Né? Então, aqui eu tenho várias, eu tenho o quê? Até a letra M, tá? Então, aqui eu estou com subconjunto do R2, do R2, do R2, do R3, do R3, do R3, conjunto de matrizes, até aqui no último que eu estou no conjunto de funções contínuas, tá? Bem, aqui a terceira questão é uma questão, aqui ele dá S é um subespaço do R4, tá? Então, ele dá a definição de S aqui, né? E aí ele pergunta, né? Esse elemento pertence a S, esse outro pertence a S. Então, é só para você verificar quando que os elementos estão em S, tá bom? Que é esse subespaço.
Então, esse daí eu acho que é a questão mais fácil da lista. Essa daqui, né, ó, a quarta questão, é justamente a questão lá da atividade que eu coloquei para frequência, tá? Então, que é para escrever o vetor nulo, tá? O vetor nulo do R2, que no caso é o 0, 0, como combinação linear de U e V aqui, no item A, e no item B, de U e V dessa forma, tá bom? Bem, na quinta, né? Você já tem os vetores U, V e W, são vetores do R2. Então, para você verificar se o vetor dessa forma aqui, ó, o vetor menos 1, 3, se ele é combinação linear de U, V e W, tá? Então, para verificar se é possível ou não você escrever como combinação linear de U, V e W. Então, aqui, na sexta, você tem U e V, são vetores do R2, e aí pedindo para você verificar se é possível escrever como combinação linear o vetor W, né, como combinação linear de U e V, e aqui esse vetor Z como combinação linear de U e V também, tá? A sétima também é de combinação linear, tá? Então foi dado U e V aqui em cima, e está pedindo para escrever W como combinação linear. W é esse vetorzinho aqui, certo? Bem, e aí, aqui ele lhe deu um vetor que está faltando uma coordenada, né? Aqui ele está faltando uma coordenada. Caso está faltando essa coordenada casinha bem aqui, ó. Tem menos 8, 14 e K. Você pode escolher um valor de K aqui, de modo que você possa escrever esse vetor como combinação linear de U e V, né? Uma pergunta. Aqui, também de combinação linear, só que você vai estar trabalhando com polinômios, tá? Então, não esqueça que polinômios são... conjunto dos polinômios também são espaços vetoriais, né? Então, P2 aqui quer dizer que são os polinômios de grau menor ou igual a 2, tá? Bem, na nona, então, você tem aqui V1, V2, V3, são vetores, né? Que são vetores do M22, são matrizes, que são vetores, né? E aí, para você verificar se você consegue escrever V como combinação linear de V1, V2, V3, você tem a décima questão, tá? Então, S é o espaço das matrizes, M22. S1 é conjunto das matrizes triangulares superiores. S2, conjunto das matrizes triangulares inferiores. Aí ele está perguntando para você determinar quem é S1 mais S2, para você determinar quem é S1, interseção S2, e está perguntando se você tem uma soma direta de S1 com S2, tá? Bem, e aí, e aqui a 11 também, né? Só que você está trabalhando com S1 e S2 desta outra maneira aqui, tá? Foi definido aqui. S1 tem a diagonal principal nula e S2 tem a diagonal secundária nula. Então, novamente, S1 mais S2, para você determinar quem é S1, então são S2, determinar a soma direta também, tá? E a 12ª, essa questão é a mais difícil, tá? Poderia até dizer que para vocês seria uma questão, um desafio, vocês teriam que queimar um pouquinho os neurônios, mas também não é nada demais não, talvez até porque vocês não estão acostumados com a ideia, tá? Mas, para você, diz o que é uma função pai, diz o que é uma função ímpar, então para você verificar que toda função pode ser escrita de modo único como uma função pai e uma função ímpar, tá? Então isso é um resultado, isso é consequência desses teoremas que a gente viu, desses resultados de soma direta, tá? Então, basicamente, essa era a lista, trabalhando aí essa primeira parte do conteúdo de espaços vetoriais, tá? E agora é com vocês, basicamente. Queria que vocês indicassem quais foram as dificuldades na resolução da lista. Tá, pessoal?
Giovanni está comentando sobre a primeira questão. A primeira questão é da definição, tá? Então, você tem... na primeira questão, só lembrando, né? Você tem 4 propriedades na adição e 4 propriedades da multiplicação, tá? Então, eu vou botar assim, quem é a primeira propriedade da adição, tá? É a associatividade. Então, simplesmente, é que você já deve estar acostumado, né? Propriedade de associatividade, tá? A segunda é a comutatividade, né? Então, U mais V é igual a V mais U, certo? Outra propriedade, a 3, né, é que existe o elemento nulo, tá? Nem sempre é o zero, pessoal. Parece estranho, mas, tá? Usa-se até mesmo o símbolo do zero, né? Mas nem sempre o vetor nulo é o zero. Isso vai depender da adição que foi implementada, tá? Então, tem que existir um vetor, que ele vai ser denotado por isso, que parece zero, tá? Tal que o mais o vetor nulo é igual ao próprio vetor. Ele não altera, tá? O vetor na soma. A outra propriedade é que existe, né, o simétrico, tá? O vetor oposto. Então, se eu tenho U e somo com esse vetor oposto, eu obtenho o vetor nulo, tá? Essas são as propriedades da adição. Quais são as propriedades da multiplicação, né? Eu tenho associatividade. Então, aqui eu vou escrever alfa e beta como sendo números, né? Então, alfa vezes beta, U, é igual a alfa beta vezes U. Outra propriedade, né? É a distributiva. Então, se eu tenho aqui 2 números que são alfa e beta, eu tenho a soma deles, e multiplico a soma, eu posso estar distribuindo, certo? É o que diz essa propriedade. Então, isso daqui é alfa U mais beta U, tá? E eu também posso ter a distributividade quando eu tenho a soma de vetores, né? Eu tenho um alfa, aí tenho U mais V, 2 vetores. Então, eu posso distribuir aqui também, ó. Tá? Vai ficar alfa U mais alfa V. E a outra e última propriedade é do 1, tá? Se eu pego o número 1 e multiplico pelo vetor, isso tem que dar o próprio vetor, certo? Então, isso daqui também vai depender da definição de produto, tá? Então, você está tão acostumado como é que 1 vezes o vetor daria outra coisa. Isso vai depender muito da definição, tá? Então, e aí a gente pode ver alguma situação dessa nesses exemplos, tá bom? Então, bem, deixa eu olhar aqui. Bem, por exemplo, vou até fazer bem aqui do lado, tá? Vamos lá. A primeira item A. Na primeira item A, o conjunto é o R2, certo? Como foi definida a soma? x1, y1 mais x2, y2 foi definida do seguinte modo. Aqui é x1 mais x2, 0, foi definido desse modo, tá? Então, você observa o quê? A minha soma aqui não é a usual, tá? Então, eu peguei o quê? Primeira coordenada aqui, com essa primeira coordenada aqui, e somei, certo? E aqui, ó, é 0, tá? É 0. Então, eu não estou levando em conta esses vetores aqui. Bem, e aí o produto, né? O produto que foi utilizado foi o produto usual mesmo. Se eu tenho um número multiplicando um vetor,
ele vai multiplicar a primeira coordenada e a segunda coordenada, tá? Então, é o seguinte, como o produto aqui é usual, eu não vou começar a pensar nessas propriedades, tá? Porque se o produto já é usual, é mais esperado, digamos, que as propriedades do produto estejam ok, né? Então, eu posso tentar pensar o que é que poderia acontecer com essas propriedades aqui, tá? Já que a soma aqui é o que está estranho, né? E ele já disse na questão que não é espaço vetorial. Então, bem, vocês poderiam, vocês têm alguma ideia, assim, do que poderia dar errado na hora que eu fosse testar alguma propriedade dessa? Vocês têm alguma ideia, alguma noção do que poderia, qual delas poderia dar problema? Quem me ajudar a responder, aí a gente dou um ponto na prova para quem me ajudar a disser qual propriedade e por que teria falha nessa questão. Dessas 4 propriedades aqui, né, a gente pode começar por elas. Com essa soma definida desse modo, ele soma a primeira coordenada com a primeira, né? E aí, depois é só zero, né? Daria problema em alguma dessas propriedades aqui? Vocês acham que daria problema? A terceira, certo. E por que você acha que dá problema? Você quer só argumentar? Por que daria problema? Será que existe um vetor nulo, né? A questão é essa. Será que você consegue um vetor nulo? Mas não exatamente, Socorro. Porque assim, aqui você tem que garantir, né, que não existe um vetor que isso daqui aconteça. Né? De fato, eu insisto com você, tá? Essa propriedade aqui, ela não vai ser verdadeira. Então, sua intuição tá boa, né? Então, vamos só pensar mais um pouquinho por que de fato ela não acontece. Eu não vou pegar por que isso não aconteceria.
Lembre-se, né? O vetor nulo, não necessariamente ele é o zero, né? Ele pode ser outra coisa, dependendo da soma ali. Eu respondo, você... Certo. Ó, seguinte, vamos pensar em um caso, tá? Eu estou no R2, ok? Ó, isso daqui, o vetor nulo é o 00 quando eu estou com coisas usuais, certo? Aqui minha soma é totalmente diferente, então eu não sei dessa informação aqui, tá? Ok? É, hum, o André falou, porque o y1 pode ser negativo do y2. Hum, não necessariamente, do y. Não entendi o sentido de negativo, André, que você falou. Se quiser ligar o microfone para explicar melhor, talvez seja fácil da gente entender. Ah, o Y1 e o outro oposto. Ah, tá sem microfone, ok. Certo. Bem, mas ainda não é necessariamente isso, tá? Ó, vamos fazer um exemplo, tá? Quando vocês estiverem com isso daqui, vocês podem começar a tentar com um exemplo para vocês verem o que acontece. Ó, por exemplo, eu vou somar o vetor 1, tá? 2 com o vetor, sei lá, menos 2 e 3, certo? Como é que funciona a soma, né? Eu vou somar esse e vou somar, somo esse com esse, né? É o que foi dito aqui, ó. Então vai ficar 1 mais o menos 2 e a segunda coordenada, 0, tá? Então, observe, né? Sempre está aparecendo esse zero aqui. Sempre está aparecendo zero. Então, aqui vai ser o quê? Menos 1 e 0. Certo? Então, observe. Se eu tentar, né? Se eu tentar aqui pegar um vetor, vou pegar 1 e 2. Quem é que você escolhe aqui para ser o zero, né? Olha aqui a propriedade, né? Você tem que garantir que existe um vetor aqui, certo? Um vetor que é o vetor zero. Que você vai pegar o quê? Eu vou pegar um vetor, somo com esse tal de zero aí, né? Com vetor nulo, com esse vetor nulo, que você vai dizer quem é, e vai dar o próprio vetor que eu já tinha. Então, eu tenho o vetor 1, 2. Aqui é o que vai ser o meu vetor nulo, certo? E vai ter o resultado, vai ter que dar 1 e 2, que é o vetor que eu já tinha. Eu consigo colocar aqui um vetor que na minha soma eu vou ter esse resultado? Não, né? Por quê? Bem, independente de quem eu tenha colocado aqui, por exemplo, se eu colocar o 00 para testar, certo? Eu vou testar com ele. Mas como que é definida a minha soma? A minha soma é definida eu somando este com este. Então, o resultado estaria dando o quê? 1 e 0. E na segunda coordenada é 0. Mas eu quero que dê 2. E está dando 0. Se eu mudar aqui, vai fazer diferença? Não vai. Se eu coloco aqui 3, vai fazer diferença nesse resultado aqui? Não vai, tá? Quando você muda esse, altera até o valor desse, né? Mas já está o que você quer, né? Isso daqui é o que você quer, ok? Mas não tem quem você escolha aqui que faça isso daqui ser um 2, tá? Porque na sua definição está fixa, tá? Está fixado aqui que a segunda coordenada na soma sempre vai dar 0. Então, se eu pego um vetor, aqui é um 2, tento somar com qualquer outro vetor,
nunca vou conseguir que na segunda coordenada seja um 2. Tá certo? Então, não existe um elemento, não existe o vetor nulo nesse caso, tá? Não existe o vetor nulo para essa soma que foi definida aqui, ok? Isso pode mexer um pouco com o que vocês estão acostumados, tá? Vocês vão achar estranho, né? Vão, às vezes, ficar parecendo assim, isso não faz sentido, né? Que coisa estranha, coisa esquisita. Mas, tá? Dependendo da soma que você tem aqui, né? Você pode deixar de ter o vetor nulo, tá? Então, na primeira questão, item A, né? Não existe o vetor nulo, tá? Para essa operação, ok? Não existe o vetor nulo. Então, não existe o vetor nulo, certo? Então, não cumpre a terceira condição. Se não cumpre a terceira, nem faz sentido olhar a quarta, tá? Você poderia até tentar verificar aqui o que aconteceria, né? Por exemplo, será que a comutatividade é verdade? Né? Será que a comutatividade é verdade? Bem, eu posso tentar começar com exemplos, tá? Ó, não, como é para mostrar que não é verdade, exemplos já são verdadeiros, tá? Já basta. Então, eu vou verificar isso daqui, tá? Será que isso é verdade? Eu não sei, né? Então, por exemplo, eu vou tomar U como sendo 2 e 1. Vou tomar o V como sendo menos 1 e 3, certo? Então, quem é U mais V, né? U mais V é 2 e 1, mais o menos 1 e 3, certo? Bem, como é que está definida a minha soma? Minha soma está definida, eu somo esse mais esse e depois dá zero. Então, dá 2 mais menos 1, e na segunda coordenada é zero. A soma foi definida desse jeito, né? Então, 2 menos 1 dá 1 e dá zero. Pronto, deu 1 e 0. Será que se eu fizer agora desse modo, eu encontro o mesmo resultado, né? Então, bem, isso daqui é o quê? É menos 1 e 3, tá? Mais 2 e 1, tá? Então, vai ficar, ó, menos 1 mais 2, na segunda coordenada, 0. Então, isso daqui vai ficar 1 e 0. Isso mostra alguma coisa? Né? Não, isso não mostra nada. Tá? Então, só mostrou que para esses vetores aqui, essa propriedade 2A2, ela está ok. Né? Mas se você testar para vetores quaisquer, você vai verificar que sempre vai ser verdade. Tá? Para você verificar sempre, você tem que verificar x1, y1 e o v é igual a x2, y2. Você tem que fazer o modo geral, tá? Para você verificar que essa propriedade A2 é verdade. Mas isso daqui já lhe dá uma ideia, né? Já lhe dá uma ideia, lhe dá uma noção. Ok? Então, mas a intuição da Socorro foi verdadeira, tá? Falha aqui na terceira, tá bom? Falha na terceira. Essa daqui é a propriedade pela qual esse não é um espaço vetorial, tá bom? Esse assunto pode pegar vocês meio assim que de surpresa, tá? Então, eu peço e aconselho que vocês vejam as aulas com calma. Provavelmente é algo novo para vocês, tá? É uma álgebra mais abstrata, que provavelmente vocês nunca tiveram contato, tá? Essas definições mais diferentes, ok? Então, é até normal que vocês tenham dificuldade, tá? No início, mas, né? Vocês têm que ter
agilidade em avançar no conteúdo, infelizmente, tá? Porque tá corrido, não só para vocês, mas para mim também. A gente tem que dar o conteúdo para vocês e as coisas vão andando, tá? Então, vejam com calma, mas com agilidade, tá bom? Então, estudem, revejam, e não sei como que vocês estão, né? Em relação a tempos, se vocês trabalham e tal, mas o que acontece que por exemplo, nos horários de atendimento, não apareceu ninguém da turma de álgebra linear. Aparece bastante gente de cálculo, aparece gente da disciplina de álgebra linear, não aparece ninguém. Então, não sei, pode ser porque todos trabalham, tá? Mas, assim, só lembrando que eu estou lá à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá? Ok. E aí? Quem era aqui? O Giovanni. E então, Giovanni? Você entendeu mais ou menos aí o que eu falei em relação à questão? E alguma dúvida mais também? É, é, mais alguma questão, pessoal, que vocês tenham da lista que vocês tenham sentido dificuldade? Então, bem, você tem ainda ali o item B, né? No item B, deixa eu ver. O item B, a soma é usual, né? O que já muda já está sendo o produto, tá? Então, aconselho que vocês comecem a busca pelas propriedades da multiplicação, né? O item C, tá? Você tem que a soma é usual e o problema, né? Digamos o problema, que entre aspas, está no produto também. E o item D, né? A soma não é usual e o produto já é usual. Então, já aconselha-se que você volte a buscar no item D problemas nas propriedades da adição, tá? Quais são as outras questões, pessoal, que vocês têm dificuldade? Ou acharam interessante, ou não tiveram ideia de como começar a fazer, tentaram, não conseguiram, o que mais? Bem, então vou fazer pelo menos uma questão a mais aqui. Um ponto que é interessante são de espaços vetoriais, subespaços vetoriais, na verdade, tá?
E aí, a gente tem aqui a segunda questão, na verdade, né? Segunda questão da lista. Tem vários itens desses, tá? De você verificar que um produto, que um subconjunto, ele é um subespaço vetorial. Então, quando você trata de subespaço vetorial, não precisa você verificar as propriedades, tá? As 8 propriedades. Você só vai ter que verificar 2 pontos, tá? Que é o seguinte, que se você pega U e V pertencente a S, né, que é o subconjunto, isso lhe dá que a soma ainda pertence a S. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que verificar, tá? E aí, o outro é que para todo número, tá? Que você pegar e vetor que você pegar em S, você tem que esse número, o produto, né, ainda está em S. Ou seja, quando você somar 2 elementos de S, ainda cai em S, e quando você pegar qualquer vetor de S e multiplicar por qualquer número, ainda está em S, tá bom? Isso, na verdade, você só está verificando que a soma e o produto estão bem definidos no seu conjunto, tá bom? Então, bem, na lista lá, o item A, o conjunto é o seguinte, é S, XY, é igual a 0. E o conjunto, né? Porque se ele é subespaço de alguém, né? Ele é subespaço de um espaço vetorial maior, né? Então, no caso, eu estou olhando S ser subespaço do R2, tá bom? Então, bem, o que é que eu tenho que verificar? Que é certo, e só faz sentido você olhar que ele é diferente de vazio, tá? Ok? Então, bem, então o primeiro teste que você faz, né, que é verificar que ele é diferente de vazio, e é o mais simples que eu aconselho. Então, como você está falando aqui do R2 com operações usuais, tá? Vou até botar aqui o usual, o R2 usual. Então, é você verificar que o vetor nulo está nele, né? Quem é o vetor nulo? No R2 usual, o vetor nulo, tá? Você tem que verificar isso. Então, digamos que seria a primeira condição. Mas, pessoal, eu estava escrevendo, não estava nem aparecendo e vocês nem avisam. Bem, aqui. Então, as condições são essas, tá? Primeiro, você verificar, só faz sentido subconjunto que não é vazio. Depois, se você tem 2 elementos e você soma, ainda está em S, tá? E depois, se você pega um elemento de S e multiplica por qualquer número alfa, então, aqui, alfa U ainda está em S, ok? Então, no item A, você está olhando para esse conjunto aqui, esse subconjunto, em relação ao R2 usual, certo? Então, o primeiro ponto é você verificar que o vetor nulo, quem é o vetor nulo do R2? É o 0, 0. Então, o vetor nulo está em S, né? Bem, então a primeira coisa que você tem que fazer é entender bem quem é o seu conjunto S aqui, tá? Quem é o conjunto S? O conjunto S são elementos do R2, são pares x, y, tá? Bem, mas aqui eu tenho condições sobre as coordenadas x e y, ok? Que ela é dita aqui, ó, tá? Então, o que é que ela me diz? Ela me diz aqui essa condição que para estar em S, quando eu somo as duas coordenadas, né? Então, é x mais y, ou seja, quando eu somo as duas coordenadas, tem que dar 0, ok? Você poderia escrever
né, de modo equivalente, também dizem assim, é quando x é igual a menos y, ou seja, você só passou para o outro lado, tá? Você não está dando nenhuma informação nova aí, você só passou para o outro lado. Então, é dizer quando x mais y é igual a zero, então dizer que quando x é igual a menos y, ou seja, uma coordenada é menos a outra, tá? Bem, e aqui, né? E aqui, o que é que você tem? Isso daqui pertence a S, tá? Pertence, porque quando eu somo aqui x, 0 mais 0 é igual a zero. Então, está em S, ok? Então, eu posso, né? Então, no caso aqui, é o meu x, aqui é o meu y. Quando eu fizer x mais y, no caso é 0 mais 0, é 0. Ok, né? Está em S, ok? Então, isso daqui está em S. Bem, foi um ponto, né? Segundo ponto, se eu pego dois vetores em S, a soma está em S. Então, como é que eu faço isso? Né? Então, eu vou pegar aqui o vetor U, como é a cara, né, de um vetor que está em S. Né? Então, bem, a cara de um vetor que está em S, eu posso pegar da seguinte maneira, tá? Eu vou pegar o seguinte, quando eu posso pegar assim, x e menos x, tá? Por quê? Quando a condição que eu tenho aqui, né, ó, x igual a menos y, ou então eu poderia, se você quer também, tanto faz no final das contas, tá? Colocar, porque se eu digo que x é igual a menos y é igual a menos x, tá? Então, x ali, ó, menos y, vou botar y1, y1. E o meu v é menos y2, y2, tá? Eu posso estar trabalhando com vetores dessa forma, certo? Então, quando eu somo, né, quem é o mais v? É menos y1, menos y2, y1 mais... Essa soma aqui é a usual, como já foi dito. Então, soma as primeiras coordenadas. E aí, isso daqui pertence a S? Tá? Então, qual é a condição? É que uma coordenada seja menos a outra, tá? Então, ó, aqui, primeira coordenada é menos S? Sim, né? Então, de fato, está em S, tá? Então, de fato, está em S, ok? Então, a outra condição é verdadeira. E a última, né, é quando eu olho alfa e um vetor de S. Um vetor de S é menos y1 e y1. O produto aqui, ó, esse produtozinho aqui por um escalar, né? Esse produtozinho aqui pelo escalar, ele é o usual. O usual, então, vai ficar menos lambda, y1, lambda, y1. Isso daqui pertence a S, né? Pertence a S sim, né? Porque essa coordenada é menos esta, que é a condição que eu tenho aqui. Então, de fato, isso daqui está em S, e aí eu tenho as três condições, né? A primeira eu já tinha visto, a segunda está ok, a terceira também está ok. Então, esse daqui, S, é subespaço. Do R2, usual. Eu botei aqui usual, mas geralmente quando botar só R2, então quer dizer que é o usual, quando não for dito nada, tá? Certo, pessoal? Ficou claro esse exemplo aí? Então, vou
tentar fazer aqui um exemplo do caso onde dá errado, tá? Onde não é subespaço vetorial. Bem, eu classifiquei até para vocês, né? Eu disse que quando você está no R2 usual, os subespaços, eu falei na aula, os subespaços quem são? Os triviais, que no caso é o subespaço que tem só o vetor nulo, o zero, né? O zero, zero. O outro trivial, que é o próprio R2 todinho. Tirando isso, os subespaços vão ser as retas que passam na origem. Não sei se vocês lembram disso, tá? E aí, aqui, né, você pode escrever, né, justamente assim. Essa condição aqui, né, você poderia estar escrevendo assim, ó. Y é igual a menos x, tá? Isso daqui, se você olha, ó, é justamente a equação da reta, né? A equação da reta, quem seria o gráfico dela, né? Você tem isso daqui, o gráfico dela é esse daqui, né? Ó. Ok? O gráfico seria esse daí, que é a reta que passa na origem, tá? Bem, e aí você tem outras situações aqui, ó, tá? Por exemplo, o item B, o seu conjunto S, tá? Ele é x, 2x menos 1, x pertencente a R, né? E o seu espaço vetorial é R2. Bem, aqui tem vários modos de você ver que ele não é subespaço vetorial, tá bom? Ó, o primeiro deles é o seguinte, é você ver que o 00 pertence a esse conjunto S. Bem, o 00, ele tinha que ser igual a um elemento, ele tinha que ser escrito dessa forma, tá? Então, para algum x, eu deveria ter algo desse tipo, para o 00 poder pertencer a S, né? Para ele poder pertencer a S. Mas, bem, se você compara aqui a primeira coordenada, ó, então, daria x igual a zero, tá? Se você compara a segunda coordenada, daria 2x menos 1 igual a zero. Bem, então, x é igual a zero, foi dito aqui. Daqui, né, na hora que você substituísse o valor de x igual a zero, ia ficar menos 1 igual a zero. Isso é um absurdo, né? Menos 1 igual a zero. Então, isso lhe diz justamente que 0, 0, né? Então, 0, 0 não pertence a S, tá? Então, S não é subespaço. Tá? S não é subespaço. Outro modo de você ver isso, ó, x, 2x menos 1, é quando você compara com o parzinho ordenado, né? Isso daqui, ó, é justamente a sua coordenada y, certo? Então, você teria y igual a 2x menos 1. Se você olhasse a reta, né? Essa reta aí, ó, o gráfico dela ia ser algo assim, ó. Tá? E não passa na origem, tá? Não passa na origem. É uma reta, mas não passa na origem, certo? Ok? Se você testasse, ainda poderia aparecer aí, na hora que você fizesse somas de alguns vetores particulares, também não iria dar certo, tá? Então, tem vários modos de você verificar aí que não é um subespaço vetorial, tá? Ok? Ficou claro, pessoal? Esse exemplo? Então, agora eu pergunto mais uma vez. Tem mais alguma questão da lista que vocês queiram que a gente olhe agora?
Professor, Oi. a sexta eu tentei fazer, né? Até eu lhe enviei, você disse que, se eu não me engano, o item B ficaria o vetor Z, né? No caso. Não, só um minuto, deixa eu olhar aqui. A sexta, né? Isso. Certo. Assim, o item A é quase semelhante à primeira questão que o Giovanni pediu, né? Que você fez Hum. outro exemplo. Aí, no caso AB, se eu não me engano, ficaria o vetor Z igual a U menos V, né? No caso que você até me disse. Aí eu fiquei assim meio na dúvida por que que ficaria assim menos. Porque no caso eu fiz Vamos, mais, né? U mais V. peraí, deixa eu vou escrever aqui, aí a gente acompanha. Deixa eu ver. U é o vetor menos 2, menos 6 e 4. O vetor V é 1, 3 e menos 2, né? Você está falando do item B, né? O item B tem o vetor Z, que é o vetor menos 3, menos 9 e 6. Não é isso? Isso. Aí você disse como? A gente não está acompanhando aqui, você está escrevendo. Ah, tá, desculpa. Certo. Pronto. Aí no caso teria que fazer a soma, né? Assim, eu Aí fiz aqui fazendo a ele está soma. pedindo para verificar se é possível escrever como combinação linear, né? Uhum. Então, o que é que você vai tentar fazer? Z, você vai tentar escrever Z como combinação linear de U e V, né? Então, bem, é isso que a gente quer saber se é possível, né? Uhum. Então, bem, quem seria Z, né? Menos 3, menos 9, 6, igual a 1A. Quem é o vetor U? Menos 2, menos 6 e 4, mais B, vetor V, né? Isso. Quando eu multiplico aqui, vai dar menos 2A, menos 6A e 4A. Aqui vai dar B, 3B, menos 2B. Então, menos 3, menos 9 e 6. Isso daqui vai dar menos 2A, B, menos 6A, mais 3B. E aqui vai dar 4A, menos 2B. Errei alguma coisa? Não. Certo. E aí eu vou comparar as coordenadas, né? Comparar primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira, né? E aí eu vou ter um sistema. Bem, então, da primeira, 2A mais B é menos 3. Da segunda, menos 6A mais 3B igual a menos 9. E da terceira, 9A menos 2B igual a 6. Certo? Bem, tem um sistema, duas incógnitas, que são A e B, e três equações, tá bom? Então, bem, o que é que eu posso tentar fazer? Eu posso, né, pegar e escolher duas para tentar resolver, tá? E depois verificar a solução que eu encontrar na terceira, por exemplo. Certo? Pode ser uma estratégia, tá? É essa. Então, eu posso escolher duas para resolver e uma depois eu vou verificar, né? Porque se eu resolver, por exemplo, essas duas, né? O que é que vai acontecer? É, hum, só que essa daqui é engraçado, né? Eu já posso até... assim, o padrão seria esse, né? Você pegar duas, você resolve, então você vai encontrar uma solução para as duas equações. E aí depois você verifica se também satisfaz a terceira. Geralmente a gente faz isso. Só que, em alguns casos, como é esse daqui, né? Se você pegar e ver que uma é múltipla de outra, ou seja, você tem informações repetidas, você pode desconsiderar, né? Então, por exemplo, se você multiplica essa daqui, você divide, né? Essa daqui por menos 2, você
vai encontrar exatamente essa equação aqui, concorda? Sim. Aqui vai ficar menos 2A, aqui vai ficar mais B, e aqui vai ficar menos 3A, né? Então, na verdade, você pode desconsiderar essa daqui, tá? Porque é uma informação repetida, ok? Mas se isso não acontecesse, você resolvia as duas e depois voltava na, na primeira. E aqui também acontece, né? Se você verificar de novo, né? A mesma coisa acontece se você divide essa daqui por 3, né? Se você divide por 3, ó, vai ficar menos 2A, B e menos 3. Então, essa daqui também é repetida, certo? No seu sistema. Esse seu sistema ele era todo feito de equações múltiplas, né? A segunda era 3 vezes a primeira, e a última era 2 vezes a primeira, menos 2 vezes a primeira, né? Então, bem, com isso, todo o seu sistema, né? Todo o seu sistema, ele recai apenas nessa equação aqui, ó. Certo? Então, é a única coisa que você tem que resolver. Entendeu? Bem, com isso, né? Por exemplo, você pode escrever da forma B igual a menos 3 mais 2A, tá? E A aqui você pode dizer que A é a sua variável livre, tá bem? A partir do momento que A é a variável livre, B vai ser menos 3 mais 2T, tá? E aí, com isso, quem são as suas combinações lineares, né? O A, eu posso, é T, U, né? Mais quem é o B? É menos 3 mais 2T, V, né? Para todo T real. Então, aqui novamente você tem infinitas possibilidades de combinações lineares, tá? Certo, Socorro? Então, para cada valor de t, você tem uma combinação linear, tá? Certo. Uhum. É, É porque quando eu enviei pelo Google Sala de Aula, você tinha colocado que Z era igual a U menos V. Aí eu fiquei na dúvida por que você tinha colocado menos. eu Mas tinha você falou colocado como? Z é igual a U menos V. Menos v. Isso. Será que não foi na outra, não? Porque lá, às vezes, é ruim de marcar. Não sei, teria que olhar. Mas, pelo menos nessa, não é, né? Talvez eu deva ter me confundido aqui. Ah, não, sim. Não, mas aqui, ó. Se você pega... Isso é verdade, tá? Z é igual a U menos V. Isso é verdade. No caso, onde T é igual a 1. Se você pega T igual a 1, né? Você pega justamente T igual a 1, a combinação que você teria era Z igual a 1 vezes U, né? Aí, menos 3 mais 2, daria menos V, né? Z é igual a U menos V. E, de fato, né, ó, se você pega aqui, ó, menos 2, menos 1, menos 3, menos 6, menos 3, menos 9. Aí, 4 menos 2, 6, né? É verdade. Aqui é uma combinação linear. Aqui são todas as possíveis, tá? Certo, obrigada. Pronto, era essa parte que eu tinha ficado na dúvida. Tá, ok. Então, esta é a sexta.
Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma dúvida? Pois bem, então, agora quando for 8h30, vai estar disponível para vocês lá a avaliação, tá? Aí, como de costume, as questões, vocês têm o prazo para responder, eu acho que até sábado, tá? Vocês enviam, eu ainda recebo até o momento que eu não começar a correção, tá? Então, até segunda, eu acho que eu não tenho começado a corrigir na segunda-feira, tá bem? Aí vocês enviam em um PDF único, porque está muito ruim, às vezes vocês colocam e mandam de 5 PDFs, né? Aí eu não sei nem qual é a ordem das questões, às vezes começa em uma página e termina a conta na outra e não manda nem de forma ordenada. Então, eu estou pedindo que vocês mandem em um PDF único, tá? Tem vários aplicativos que você tira a sequência de fotos, depois gera só um PDF. Então, por favor, façam isso, porque facilita na hora da correção. Até porque na hora de somar os pontos também, de vários PDFs, pode dar alguma coisa errada, tá? Então, a partir de 8h30 vai estar disponível lá para vocês, ok? Então, no mais era isso. Então, eu sei que está corrido, o calendário foi comprensado aí, foi comprimido, na verdade, em um intervalo de tempo curto, mas o que eu posso pedir para vocês é que vocês se dediquem ao dobro, se dediquem em dobro, né? Porque, infelizmente, né, tenho que passar os conteúdos para vocês. Tá bom, pessoal? Então, boa sorte. Então, a prova vai estar disponível lá a partir de 8h30, tá bom? No mais, então, se ninguém tem mais nada a falar, eu me despeço por aqui, tá bom? Então, tchau e boa noite.